Bom dia a todos e todas. Meu nome é Rodrigo, sou advogado, estou aqui hoje representando a Comissão da Advocacia Criminal e Políticas Penitenciárias. E hoje tenho o imenso prazer de mediar essa aula, que eu tenho certeza que vai ser de grande valor, com o professor Israel, meu professor, foi meu professor na graduação, inclusive um dos responsáveis por acender aquela faísca da minha paixão pelo direito penal. Me deu a cadeira de penal 1, né, professor, no terceiro período, o início do início de penal, e depois, posteriormente, no sexto período, e depois na pós-graduação de novo, sempre com aquela técnica que lhe é peculiar, né? Um professor muito técnico, muito talentoso, que desperta muito interesse em todos os alunos, e me acendeu esse desejo aí pelo direito penal, um dos responsáveis. E hoje venho falar de um tema que me chamou a atenção logo no primeiro momento, quando fiquei sabendo que ia ser esse tema, um tema que é um desafio para todos que estão começando aí na advocacia criminal, como eu. Me sinto sempre desafiado. Tenho dois casos que envolvem esse tema no escritório, e é diferente, né? É diferente, tem umas particularidades, são casos sempre especialmente sensíveis de lidar pela matéria em si, mas também pelas particularidades de cada caso nesse sentido. Então, instrução probatória nos crimes sexuais é um assunto de extrema relevância para quem milita na área criminal. Tenho certeza que o professor Israel, que inclusive é autor desse livro aqui, né, Crimes Sexuais, eu tenho 2 exemplares dele, um no escritório e um em casa. É um livraço, fica a recomendação. E nada melhor do que a gente consumir o conteúdo diretamente da fonte. Então, professor, eu queria te agradecer imensamente por disponibilizar um pouco do seu tempo de vir aqui contribuir com a gente. E antes de passar a palavra para você, eu queria passar a palavra para o doutor Felipe Munhoz, que está representando aqui a Comissão da Jovem Advocacia, um projeto em conjunto das duas comissões. Então, doutor Felipe, por favor, a palavra está com você. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Queria dizer que é um prazer estar participando aqui hoje, estar representando a Comissão da Jovem Advocacia. É um tema de suma importância, de extrema relevância. É muito importante para os advogados que estão começando na advocacia criminal entender um pouco mais sobre esse tema, que é extremamente complexo. Quem já atuou em alguma demanda relacionada a crimes sexuais sabe quão complexo é você conduzir essa instrução probatória da forma que seja melhor para o seu cliente, em razão da complexidade do tema. A gente tem visto aí na mídia, está sempre falando, a gente tem casos famosos, como esse recente aí lá do Sul, daquela Mari Ferrer, e aí a gente sabe que é um assunto que tem, além de ter um apelo popular muito grande, de extrema complexidade. Então, representando hoje a Comissão da Jovem Advocacia, acho que posso falar isso em nome de todos. É um prazer, doutor Israel, estar aqui para a gente poder absorver um pouquinho do conhecimento que o senhor tem. Também possuo um exemplar do livro do senhor que o colega mostrou. É de grande valia os conhecimentos que o senhor compartilha ali. Eu espero que hoje, novamente, a gente possa estar aprendendo aí um pouquinho nesse início da manhã com o senhor. Acho que a gente já pode passar a palavra para o doutor Israel, né, Rodrigo? Pessoal, eu fico muito feliz com o convite, me sinto muito honrado, é um prazer muito grande participar, atendendo aí a demanda de 2 comissões de suma relevância para a OAB. Primeiro, para a nossa categoria especificamente, né, da área criminal, uma comissão sempre muito atuante, trazendo capacitação e na prática também, né, fazendo com que exista uma melhora nas condições de trabalho para os advogados criminalistas. Isso é de suma importância. Quero agradecer o convite feito diretamente pelo meu amigo Anderson Burr, que é o presidente da comissão, com quem eu tenho oportunidade de dividir alguns projetos também. E fico muito honrado, muito feliz com tantas palavras bondosas e gentis aí. Espero realmente corresponder, estar à altura de tanto elogio, né? O Rodrigo me dá uma satisfação muito grande ver a trajetória que ele vem trilhando, tenho acompanhado, como tem se tornado cada vez mais notória, né? Assim, a ascensão dele como advogado criminalista, muito bacana mesmo. Eu vi participação em júri, está realmente assim, brilhando, e acho que a tendência é essa, a tendência é crescer cada vez mais. Já era um bom aluno na graduação,
aquelas pessoas que você sabe que têm realmente um futuro, podem se dedicar à área que quiserem e, felizmente, escolheram a área criminal, né? Nos dá muito orgulho mesmo, Rodrigo. Eu até costumo dizer em sala de aula que, às vezes, eu não sou o cara mais otimista do mundo diante de tanta situação de conflito no mundo, mas que um lado de otimismo eu sempre conservo, que é o lado do professor. E pensar que eu posso, de alguma maneira, ajudar a pessoa a se aprimorar e, claro que eu não vou passar verdades, vou passar uma visão de mundo, né? Uma versão, e isso pode contribuir para o crescimento pessoal e fazer com que a pessoa, quando ela tiver na prática profissional dela, como juiz, promotor, delegado, advogado, defensor, essa pessoa possa, quem sabe, dar alguma serventia a tudo isso que a gente tem dito aqui. Então, agradeço também pela divulgação do livro, aproveito para fazer também essa pequena divulgação aqui. O livro, felizmente, chegou agora na 3ª edição. Não sei quantas edições tem que ter para a gente poder chamar de clássico, estou aguardando aí essa confirmação oficial, mas está bem ampliado. Dessa versão que vocês mencionaram aí, eu já tenho mais de 100 páginas a mais, né? Porque tem alguns tipos penais novos. Onde a gente encontra essa versão atualizada? Mas eu recebi até foto de colega meu que comprou já na livraria, né? Mas assim, não existe uma distribuição muito grande de monografia assim, em livraria. Então, o certo de você conseguir comprar mesmo é pelo site da Juspodium. Na Amazon, né? Juspodium você consegue comprar, né? Tá ótimo. No site da editora Juspodium está disponível. Enquanto o doutor falava da nova edição, já olhei aqui. Vou até aproveitar para ver se eu já atualizo a minha. Agradeço pela bondade aí. Bem, pessoal, vou até dizer para vocês, aproveitando o início desse assunto aqui, o que me motivou mais a escrever sobre esse tipo de crime, né? Situam-se esses crimes entre aqueles que são os mais graves que a gente tem no nosso ordenamento jurídico, né? Alguns deles, obviamente, você tem crimes de gravidades muito diferentes aí entre esses sexuais, mas o estupro de vulnerável, a exploração da prostituição infanto-juvenil são crimes gravíssimos, hediondos, e é muito em razão disso que existe um preconceito muito grande e uma frequente atecnia, né, na condução dos processos. Eu digo que, da parte das autoridades, dos tribunais, né, a coisa é tratada de uma maneira preconceituosa, como se os crimes, por se revestirem muitas vezes de uma gravidade muito grande, você não pudesse, não devesse até zelar ao máximo pelos direitos e garantias fundamentais do acusado. Você vê como a gente, felizmente, melhorou no Brasil nas últimas décadas aí, admitindo, por exemplo, que não importa o tipo de acusação a que você seja submetido. Por que você não pode permitir a liberdade provisória? Se você veda a liberdade provisória ex ante, desde antes, então você está condenando a pessoa. Você não permitir a liberdade provisória porque a pessoa está apresentando algum risco para a instrução processual é diferente. Isso aí vai ser até em crimes mais leves. Agora, por conta da gravidade da acusação, eu posso ser inocente dessa acusação gravíssima. Eu tenho que respeitar os meus direitos e garantias fundamentais. Eu tenho que ter uma condução do processo que seja isenta. Então, é exatamente em razão de perceber que até na doutrina esses crimes são tratados de maneira preconceituosa e a técnica que eu resolvi tentar dar uma contribuição aí, certo? Então, para começar a nossa conversa aqui, eu gostaria só de lembrar a vocês que a gente tem que pautar a nossa atuação profissional, né, a partir da lembrança de qual é o bem jurídico que está sendo protegido pelas normas incriminadoras, que vão aí desde o artigo 213 até o artigo 234A do Código Penal. Isso seria muito importante que o Ministério Público se lembrasse, sabe? Que a gente pudesse, se ele não se lembrar por conta própria, lembrar o promotor de justiça, né, de qual é o bem jurídico que se está tentando proteger aí com essas normas, porque você tem alguns julgados, você tem alguns posicionamentos mais rigorosos aí, sem previsão em lei, em muitas situações, de configuração de estupro virtual, sextorção, cyberestupro, que são expressões que vão surgindo por conta de casos que ganham uma certa notoriedade, ficam celebrizados, como um caso de uma menina que foi abordada por uma pessoa durante uma conversa lá que eles estavam realmente trocando algumas fotos mais insinuantes, e esse indivíduo
ameaçou a menina, dizendo, olha, se você não mandar outras fotos mais provocantes ainda, mais explícitas, digamos assim, então eu vou divulgar as que eu tenho aqui. E a menina, com medo, tirou fotos e mandou para ele fotos de nudez. E aí depois conseguiu o registro disso, né? E esse sujeito foi denunciado pelo Ministério Público por crime de estupro. E a grande questão, pessoal, não é nem que não possa existir um crime de estupro cometido à distância, dependendo do que a vítima for obrigada a fazer. Eu posso, à distância, ameaçar uma pessoa para que ela pratique relações sexuais com o terceiro, ou até para que ela pratique atos libidinosos em si própria, realizando, por exemplo, a automasturbação. Mas apenas por tirar a roupa, que estupro é esse em que a pessoa está sendo violentada porque ficou nua? A gente tem que lembrar que o bem jurídico aqui não é pudor, não é recato. A pessoa tem realmente uma lesão ao pudor, ao recato, à intimidade, dependendo do tipo de exposição que o corpo dela sofrer. Mas a gente não está falando nesses crimes aqui, de estupro de vulnerável, a gente não está falando de pudor, de recato, de imagem. A gente está falando de liberdade e dignidade sexual. Então, acho que é isso que o advogado, no primeiro momento, tem que tentar brigar para que seja respeitado. Olha, a gente não está aqui tentando execrar uma pessoa porque o que ela fez é imoral, é antiético, é vexatório para a vítima. Não é isso. A gente tem que tentar definir aqui a lesão ao bem jurídico. Né? Acho que isso tem que ser uma coisa a pautar a atuação do advogado, ficar esperto com esse tipo de cilada que acontece, exatamente em razão dessas confusões que o próprio legislador permite. Quando ele pega artigos novos, como o artigo 216b e 218c, que tratam de imagem e intimidade, e colocam isso dentro da parte de crimes contra a dignidade sexual, ele está favorecendo, estimulando esse tipo de confusão, né, dos operadores. Então, cabe a gente tentar zelar por isso. Ó. Vamos separar as coisas, o pudor, a imagem, a intimidade e a sexualidade, que é realmente aquilo que tem que ser atingido para você reconhecer um estupro, para você reconhecer um estupro de vulnerável. Mesmo em relação a crianças, é preciso que se entenda, e isso é grande parte do preconceito, né? É preciso que se entenda que tem que haver demonstração da lesão, né? Uma lesão consistente ao bem jurídico. Tem um julgado muito importante do STF, de uma discussão do Marco Aurélio e o Barroso contra o Alexandre de Moraes. O voto vencedor foi do Alexandre de Moraes, né? Em que se discutia um caso lá de um garoto de 5 anos de idade, foi colocado no colo de um homem adulto e esse homem deu um beijo de língua no garoto. Isso, logicamente, quem é a pessoa que é capaz de dizer que é um ato neutro, que é um ato que não é lesivo? É claro que esse ato é um ato lesivo, mas a grande discussão no caso lá era qual a tipificação mais adequada para isso aí, porque parece que estupro de vulnerável soa exagerado. Eu vou dizer que há um crime de estupro de vulnerável aí, sendo que esse sujeito poderia ter praticado com esse garoto atos muito mais invasivos e destrutivos, os tipos de coito, por exemplo. Então, o que os ministros estavam tentando discutir ali, o Barroso e o Marco Aurélio, é exatamente isso. Olha só, calma. Mesmo quando o crime é praticado contra a pessoa vulnerável, notadamente criança, é possível enxergar gravidade diferente nas lesões que são produzidas ao bem jurídico. É claro que merece reprovação essa conduta do sujeito. Tem um beijo de língua no garoto, mano, tá? É lógico que tem que ter uma reprovação para isso. Mas será que essa reprovação tem que ser a mesma que ele receberia se ele tivesse praticado um coito anal com o garoto? E o Alexandre de Moraes estava defendendo que sim, que se você não tiver uma punição igualmente severa, você pode estar estimulando a pedofilia. E aí entra toda aquela discussão sobre o que é pedofilia. Se as próprias autoridades parecem que não sabem o que é isso, como é que você vai querer que a população saiba distinguir isso aí? A pedofilia não é crime, não pode ser. Os crimes estão escritos aí na nossa lei penal. Procura pedofilia aí. O estupro de vulnerável, a prostituição infanto-juvenil, a pornografia infanto-juvenil se confundem com pedofilia? Jamais. A pedofilia é um transtorno de preferência sexual, é uma doença psiquiátrica prevista pela Organização Mundial de Saúde, F65.4, é o CID da pedofilia. A gente tem que parar de fazer essa vinculação de pedofilia com crime sexual, porque o sujeito pode praticar crime sexual sem ser pedófilo e pode ser pedófilo e não cometer. Então, é isso que eu quero dizer, existe muita atecnia e, às vezes, o advogado vai ter que lidar com esse tipo de preconceito. Fazendo uma defesa técnica, ele vai ser acusado ali, juntamente com o cliente, como se estivesse simplesmente defendendo o pedófilo.
E não é, logicamente, isso que a gente pode permitir que aconteça, né? Tem que zelar por essa dignidade da profissão em todas as causas e defesas, né? Então, assim, vamos falar de alguns dos desafios mais práticos que a gente tem. E já queria deixar claro que vocês podem interagir a qualquer momento aí, né? Para mim, às vezes, fica um pouco difícil de fazer o acompanhamento aqui das perguntas em tempo real no chat. Então, aí eu peço aos mediadores que, se identificarem uma pergunta pertinente aqui em relação, né, ao específico tópico que eu estiver tratando, pode interromper, colocar, porque acho que fica mais dinâmico, né? Aí vocês fazem a leitura, a gente toca aqui sem precisar fazer uma palestra e depois um período de pergunta. Beleza, Professor, doutor, pode deixar, eu vou ficar de olho aqui e a gente vai te avisando. só um pequeno comentário acerca dessa introdução que você fez agora. É exatamente isso. Eu sinto, né, ainda no início da caminhada, mas eu sinto que você lidar, o advogado lidar com crime sexual, os crimes sexuais, obviamente, a sua maioria, causam uma repugnância, e essa repugnância é fundamental para a gente ter essa tecnia, né? Então, assim, é muito delicado como a atuação do advogado deve ser para lidar com esses crimes repugnantes, que causam uma repugnância, independente se aconteceu ou não. Só de ter uma acusação já causa repugnância, óbvio, isso é natural, né? Então, o desafio que eu sinto é você conduzir essa situação com o máximo de técnica possível, né? Porque essa repugnância, querendo ou não, afeta todo mundo, afeta juiz, afeta promotor, afeta a população, né? Então, assim, o advogado precisa ter essa sensibilidade e essa técnica, né? E o advogado, ele acaba sofrendo uma certa transferência disso que você falou. As pessoas transferem, olha, se ele está defendendo, ele deve ser mais ou menos da mesma laia, vamos colocar bem chulo assim, né? Muito, E é muito. isso que eu estou dizendo. Se a própria classe, às vezes, tem essa visão, a gente tem que se fortalecer nesse sentido, a gente tem que se unir nesse sentido, né? Tem que ter essa discussão aí. Por isso eu parabenizo muito, né, por uma temática como essa. Eu vou até começar dizendo, pessoal, assim, o que eu acho que não deve ser feito. Não pode acontecer numa instrução, o que eu recomendo que vocês nunca façam, né? Uma estratégia que é absolutamente superada, cara, que é de você atacar a vítima. Isso eu acho a maior furada que pode existir para o advogado hoje, é você atacar a vítima. Porque quando você vai trabalhar esses temas, que já são temas muito sensíveis, o seu cuidado tem que ser muito grande. Eu, por exemplo, quando eu vou dizer aqui que eu entendo que, por mais que seja gravíssimo esse fato de colocar o menino no colo e dar um beijo de língua no menino, isso não deve ser comparado com um ato mais invasivo como o coito anal. Cara, eu tenho que frisar muito que é grave, que é lesivo, porque se eu tirar por menos, já fica parecendo o seguinte, pô, o cara está menosprezando o sofrimento da vítima. Esse cara está tirando por menos ali o sofrimento e os impactos negativos que isso vai existir para sempre na vida do menino, né? O trauma perpétuo que isso pode causar. Então, esse cuidado é uma coisa que eu acho que a gente tem que ter sempre. Ó. Não desloca o foco para a vítima, para a eventual tentativa de mostrar um comportamento libertino da vítima, provocação da vítima. Isso é a maior furada. Além do desrespeito, realmente, que você vai estar tendo com a pessoa, né, que, vamos dizer, mesmo que, eventualmente, ela não tenha sido vítima, às vezes a condição dela, ela se sente, realmente, como vítima. Tem uns casos que eu vou contar com vocês aqui, que foi isso que aconteceu. Os pais colocaram na cabeça da menina que ela foi vítima. E a menina se sentia, mas não tinha sido. Então, esse respeito que o advogado tem que ter é muito sério. E, inclusive, para passar a imagem de respeitabilidade que a gente quer. Você vai se queimar com o juiz, com o promotor e com a sociedade se você for para lá demonizar a vítima e tentar colocar, de alguma forma, transferir a responsabilidade do que aconteceu para a própria vítima. Fica parecendo que está querendo justificar, né? Justificar aquela atitude, né? Justificar um justificar. E da pior maneira possível, né? Que é queimando alguém que, se o réu ele está na ponta de toda a antipatia social que existe, a vítima, nesse caso, está do outro lado. Ela está na empatia. É o pior inimigo que você pode ter, pensando até em termos práticos, é isso aí. É você tentar atacar uma pessoa que, nesse momento, é aquela que está toda acolhida por uma sociedade que sente essa repulsa que você comentou aí, né? Então, em termos de estratégia, é a pior possível essa de você tentar diminuir, né, a qualidade da vítima em razão, por exemplo, do padrão de vida que ela tem,
dos hábitos sexuais que ela tem, da orientação sexual que ela tem. E a gente tem, pessoal, preconceitos muito arraigados. Tem um caso da corte argentina que a pena do crime foi diminuída porque o garoto de 7 anos quis praticar o ato sexual, que seria absolutamente irrelevante, né? Um juiz jamais poderia considerar o consentimento de um garoto de 7 anos de idade, porque o garoto era um homossexual. Na sentença, o juiz reduziu a pena, né? Isso foi um escândalo, foi parar na Suprema Corte Argentina e foi um escândalo, né? Assim, em termos de execração pública na mídia, né? Então, muito importante isso, tá, pessoal? Lembra que a vítima tem que ser respeitada e você tem um ônus muito negativo, como, por exemplo, as pessoas puderam ver no caso, até o doutor Felipe falou aí, da Mari Ferrer, viram como a estratégia do advogado de tentar desestabilizar a vítima ali surtiu efeito negativo, cara. Até o promotor e o juiz que não agiram de maneira zelosa ali em todas as interferências, acabaram colhendo um pouco o resultado negativo disso. Porque a Mari Ferrer ali, ela fez algumas provocações ao advogado também. Mas, cara, o advogado é ele, o cara experiente, centrado é ele não pode ceder, ele não pode escorregar numa armadilha dessa. Manter ali centrado e não partir para ataques pessoais. Se queimou tremendamente fazendo isso, né? Então, essa acho que seria a recomendação mais importante, né? Embora a mais básica, muita gente acho que até já sabe disso. Mas vamos falar então um pouco dos desafios, né? Bem, pessoal, todo mundo sabe que um dos grandes problemas que a gente tem é a falta de prova testemunhal. Isso, claro, vai ser um problema para os dois lados, né? Você não tem falta de testemunhas de defesa, tem falta de testemunhas em geral, inclusive também as testemunhas da acusação. Então, é um problema que atingiria os dois lados, mas o Ministério Público conta a seu favor com aquela presunção de veracidade das palavras da vítima. A gente sabe que a palavra da vítima, em termos de crimes sexuais, tem um peso muito diferenciado. Mais do que nos outros crimes, a palavra da vítima tem esse peso especial. Então, isso acaba compensando um pouco a falta de testemunha do MP. Ele acaba começando o jogo, sempre o jogo começa 1-0. Um processo por crimes sexuais, o advogado, o acusado sempre começam perdendo, não começam no empate. Porque só da mulher estar acusando ali, somente a vítima, né, do sexo feminino, só dela estar acusando, assim, você já tem uma presunção mais difícil de desfazer e de combater. A gente vai dizer um pouco por que é assim, por que se tem também esse peso diferenciado. Então, essa falta da prova testemunhal é um problema, né, muito mais para a defesa do que para a acusação. E uma outra questão é a limitação da prova técnica. Você fala, bom, vamos tentar compensar a falta da testemunha com a prova técnica que possa ser realizada. A prova técnica, ela tem um alcance, uma utilidade limitada também nessa parte. Por quê? Primeiro que, a menos que exista um ato de violência extrema, os vestígios tendem a desaparecer de maneira mais rápida. Se for um ato de violência extrema, não, mas, de maneira geral, a constatação da existência de um ato sexual não costuma demorar muito a assumir os vestígios de que isso aconteceu. Então, a vítima, se não vai rapidamente, né, já não vai ser identificada a ocorrência do ato, se ela for no dia seguinte, já pode ter desaparecido todo indício disso. E outra, alguns atos sexuais o indício não aparece. Se você pensar em termos de penetração, vai existir. Tem ali, nos laudos aparece lá, lacerações, que são pequenas lesões por atrito na cavidade vaginal ou anal. Mas e os outros atos? O coito oral, por exemplo, né? Um ato que seja apenas de passar a mão, masturbação ou algo do tipo, não vai ter, somente em criança, que muitas vezes o sujeito evita um ato de brutalidade para não deixar rastros, né? Não vai ter nenhum tipo de constatação da prática do ato em si. E, às vezes, você tem um determinado resultado inconclusivo a respeito do ato. E isso é extremamente perigoso também. Aí eu vou trazer o primeiro caso concreto para você. Eu estou em um caso em que existiu uma disputa de um casamento mal resolvido e
fugindo completamente do padrão, nesse caso, a mãe estava sendo acusada pelo pai de ter abusado sexualmente da filha. Acontece muitas vezes nessas brigas de casal que as pessoas não conseguem resolver bem os seus problemas de maneira madura e adulta e acabam usando o filho. Isso aí, quem trabalha na área de direito de família vê acontecer com certa frequência, né? Acaba usando o filho para atingir o parceiro ou o ex-parceiro. Essa mulher tinha um caso extraconjugal, o marido descobriu, a relação foi rompida, assim, porque ela realmente não quis, uma vez que ele descobriu, ela aproveitou a situação e terminou. Isso gerou no cara uma frustração, uma angústia muito grande, e ele, então, acabou acusando, não foi nem o parceiro dela, não, foi ela própria. Com base em 2 pontos de apoio aí. Primeiro, na fala da criança, uma criança que tinha 3 anos de idade, dizendo que a mãe dela, de vez em quando, mexia na fofa dela. Você vê que tem essa peculiaridade do linguajar da própria criança. Isso foi levado em consideração, porque a criança não usou uma expressão tipo vagina. Isso não é comum que a criança use. A criança usa esses apelidinhos que normalmente o próprio pai e a mãe dão, né? E ela falou desse jeito, que a mãe de vez em quando mexia na fofa dela, e um laudo que foi dado por duas pediatras que identificaram, né, uma marca na cavidade vaginal da menina, externa, na região externa dos lábios ali, que poderia ser indicativa de assadura, que a menina teria coçado e, com isso, feito um pequeno ferimento ali. Mas o pai da menina fez, assim, de tudo para conseguir um laudo diferente, e aí, com base na própria descrição dessa lesãozinha no laudo das pediatras, ele conseguiu, aqui no Espírito Santo e em Campinas, laudos dizendo que aquilo poderia ser, sim, fruto de um abuso sexual. E o mais importante é o seguinte, né? Como é que o juiz aceita um laudo de peritos que pegaram a descrição de um laudo de outra perita e esse laudo da perita dizendo que não é? Porque as peritas disseram, não é indicativo, a maior indicação aqui é de uma assadura, coceira. Às vezes, até isso pode indicar falta de higiene. Então, se o pai fosse por esse caminho, a mãe não está cuidando bem da filha, não está higienizando adequadamente a filha, fez um ferimento ali, porque a menina fica assada, fica se coçando e aí feriu. Mas não, o sujeito já chegou dizendo que a mãe ficava introduzindo o dedo na vagina da menina. Aí você pegou esse detalhe, que a menina teria dito que a mãe mexeu realmente, né, na fofa dela. Mas essa menina não tinha sido ouvida no primeiro momento. Essa é uma reprodução que ele fez das falas dela. E aí você vê como o circo se arma, né? Rapidamente essa mãe perdeu a guarda dela foi suspensa, né? Ficou exclusiva com o pai. No primeiro momento, nem visita assistida deixaram ela fazer. Depois de 4 meses, ela começou com visita assistida. E somente após 6 ou 7 meses é que ela conseguiu retomar, quando a gente conseguiu o arquivamento desse inquérito. Então, tudo isso com base na mera acusação. Uma coisa absolutamente atípica, em que nem prova pericial, de fato, o acusador tinha, né? E aí a menina foi ouvida, né, por assistentes sociais e psicólogos, e quando ela falou que a mãe mexia, né, na vagina dela, com habilidade, as pessoas foram fazendo perguntas para ela, ela acabou dizendo que a mãe mexia para passar pomadinha, que a mãe passava pomadinha, entendeu? Olha a diferença, né, a deturpação que se pode permitir quando você não ingressa melhor, né? São questões difíceis, constrangedoras, a gente vai falar sobre isso, mas elas têm que ser enfrentadas, porque senão você julgar com base na superficialidade, essa mulher poderia acabar sendo condenada aí por um crime sexual. Então, ficou bastante caracterizado depois, embora ela não tenha querido mexer com isso, ela queria simplesmente se livrar, e o cara continua sendo o pai da filha dela também. Então, enfim, um processo judicial que ela tentasse deflagrar aí por uma notícia de crime lá, de denunciação caluniosa, ia se arrastar por anos. Daqui a pouco a filha dela é uma garotinha de 7, 8, 9, já deve ser hoje, uma garotinha de 8 anos de idade, sei lá, e aí, como é que fica? O pai dela respondendo por denunciação caluniosa da mãe ter abusado sexualmente da filha. Ela achou melhor nem mexer com isso, abafar completamente a história ali, uma vez que ela foi inocentada, o inquérito foi arquivado, ela preferiu tocar a vida, né? E não dar mais visibilidade a esse episódio.
mas até caberia numa situação como essa, esse tipo de providência, né? Então, a prova ela é limitada no que diz respeito à existência do fato, ela é limitada no que diz respeito à autoria, porque, por exemplo, constatou-se que existiu o ato sexual, mas e aí? E a autoria? Você, eventualmente, pode ter um indício a partir de material genético. Né? Material genético, mais comumente, o sêmen. Sangue, sêmen. Em algumas situações, aqui no Brasil não é característico isso, tá? Mas a instrução probatória de crimes sexuais nos Estados Unidos, eles sempre colhem material genético debaixo das unhas da vítima, porque com muita frequência a vítima arranha o agressor durante o ato sexual. Né? Aí fica material de pele dele embaixo da unha dela. Então, eles sempre colhem das unhas da pessoa material genético. Né? Aqui no Brasil, não é a praxe fazer isso. E aí você não tem a certeza de quem é o autor. E vamos colocar o terceiro desafio. Mesmo quando você tem uma identificação de quem é o autor, às vezes o cara fala, realmente fui eu. Você não tem uma prova se houve ou não o consentimento. E aí entra, efetivamente, talvez o maior das dificuldades, né? Quando o ato sexual existiu, ele é assumido pelas partes, as partes dizem que ele aconteceu, mas você fica com a divergência a respeito do consentimento. Se foi dado o consentimento ou não. Diga. Eu não sei se é o momento de conversar, de tirar dúvida e tal, mas só uma pequena observação. É esse ponto do consentimento ou não, isso para mim é o mais complicado. Isso, na minha percepção, isso é muito, muito, muito complicado. E aí, nesse sentido, professor, nesses casos onde acontece isso, você acabou de falar, né? Que é furada, obviamente, isso não pode acontecer de você revitimizar a vítima. Né, de você culpar a vítima, por alguma coisa, atacar diretamente a vítima. Mas eu só vou jogar um relato rápido aqui, você pode comentar sobre isso ao longo da explanação, mas eu tenho um cliente em Minas Gerais que a acusação em cima dele é exatamente essa: saiu da festa com uma menina, foram para casa dela, ele garante que tiveram uma relação sexual consensual e ela garante que não viu nada, estava embriagado, não consentiu com nada. Enfim, essa situação gerou uma repugnância na cidade dele, na cidade pequena, de maneira que ele já está sendo considerado como um estuprador, um demônio, né? As pessoas querem que ele seja expulso da faculdade, que ele seja expulso da república dele e tudo mais. E aí eu tenho um desafio, eu tô pensando como que eu vou lidar para ajudar o meu cliente, né? Óbvio que eu preciso, minha função como advogado é ajudar ele no processo, mas e aí, num caso desse, né? Num caso desse, como lidar com a sociedade, com o clamor social em cima disso? Por vezes é um pouco sensacionalista, né? Que as pessoas não conhecem muito bem o que aconteceu, mas enfim, como você lidar com a situação onde seu cliente te garante que teve consentimento, que foi uma coisa totalmente consensual e a vítima estava falando que não, e tem esse rebuliço social, enfim, esse ponto me desafia demais, demais. Rodrigo, vou te dizer o seguinte, quando eu tenho que abordar esse aspecto aí, normalmente na parte de estudo dos crimes sexuais mesmo em sala de aula, normalmente eu digo, esse é o ponto mais complicado de toda a matéria. Todo o conteúdo de crimes sexuais, esse é o ponto mais complexo. Que é também exatamente o ponto do caso da Mari Ferrer. É a mesma discussão ali, que a gente vai abordar um pouquinho adiante. Mas o caso do uso compartilhado de droga, do uso voluntário compartilhado de droga, é o pior. Porque se uma pessoa droga a outra, você já tem um indício de malícia, de maldade, que já contribui para formar uma certa opinião sobre o abuso. Pô, por que o cara colocou uma substância na bebida da pessoa sem a pessoa saber? Já mostra, né? Já dá um bom indício. Agora, cara, quando há o uso compartilhado de bebida ou de outras drogas, como é que você vai estabelecer o grau de consciência da pessoa para analisar se o consentimento dado é válido ou não? Porque pode ter sido dado um consentimento, mas a pessoa nem se lembra. Tem drogas que promovem esse efeito de amnésia, né? E aí, no próprio vídeo que eu fiz comentando na época lá, o episódio da Mari Ferrer, teve muito comentário, fiquei surpreso até, mais surpreso ainda que teve muito comentário sem ofensa, e eu fiquei extasiado com isso. Falei, caramba, realmente nesse caso, graças a Deus, eu consegui acertar a medida, porque as pessoas entenderam que eu estava fazendo uma abordagem ali técnica e não preconceituosa, tentando só fazer uma análise
É técnica do caso. E dos comentários, as pessoas colocavam assim: se a mulher está bêbada, é crime. Cara, eu tenho uma má notícia para você, não é verdade isso não. Isso é uma lenda que se espalhou aí, porque se a pessoa estiver minimamente bêbada e for crime, então você pode chegar dentro de uma boate, fechar a porta ali, passar um cadeado na porta e levar todo mundo depois. Porque as pessoas consomem. Exigir que você leve consigo, então, para se proteger, um bafômetro, né? Por favor, só para quem a gente... Você entende? Como é que eu vou garantir o quanto a pessoa tem de consciência? Então, esse é um ponto difícil. É claro que no direito a gente trabalha com casos fáceis, casos difíceis, e os maiores desafios estão no meio. Né? Os casos difíceis, cara, vão admitir mais de uma solução, às vezes. Os casos fáceis, bom, são fáceis. Os casos do meio é que vão gerar o maior incômodo na maior parte do tempo. Né? Então, você pegar um caso em que a pessoa está caída no chão, desmaiada. Qualquer ato que for praticado com ela vai ser abusivo, vai ser estupro de vulnerável. Você pegar um caso em que a pessoa começou a beber, está no início de uma festa, começou a beber, cara, ninguém vai dizer que essa pessoa está sendo abusada quando ela está no primeiro copo de bebida dela. Mas, cara, e as situações intermediárias? A pessoa bebeu bastante, mas está curtindo a noite e bebeu. Ninguém forçou a beber, e essa pessoa pratica um ato sexual, se arrepende, estupro de vulnerável. Então, não é bem assim, né? Esse caso da Mari Ferrer, a gente vai poder usar para tentar explicar um pouquinho melhor, né, que tipo de critério a gente pode usar para tentar dar uma solução para hipóteses assim. Nessa questão do consentimento, eu tive um caso dificílimo uma vez. Foi o seguinte: um casal, namorados, se separaram, terminaram, romperam a relação e se reencontraram numa boate, ficaram juntos ali na boate, vários amigos viram, tinham amigos em comum, viram que eles, né, começaram dançando, tal, começaram, se beijaram e ficaram ali na boate, e depois saíram de lá juntos. Todo mundo que testemunhou falou que eles estavam num clima muito tranquilo e amigável e que saíram juntos em ótimo astral, os dois tinham bebido, mas ninguém aparentava estar bêbado, e eles saíram dali e foram para um motel. Até aí as versões são coincidentes, não tem problema nenhum. E que houve a prática do ato sexual no motel também, só que aí vem a divergência. A menina diz que foi contra a vontade dela e o garoto diz que foi com o consentimento dela. A versão da menina é: a gente estava no motel, já estava praticando alguns atos preliminares, e aí eu falei com ele que eu estava muito feliz que a gente tinha voltado, e ele falou que a gente não tinha voltado. Aí eu fiquei chateada, me senti usada, falei com ele que eu não queria fazer mais nada, falei que então, já que é para ser assim, eu não quero me envolver só por uma noite, pedi para parar, ele me forçou. A versão do menino foi: não, a gente primeiro fez, a gente começou a praticar os atos no carro, continuou lá dentro. Depois, quando a gente estava abraçado na cama, ela falou: estou tão feliz que a gente voltou. Eu falei: não, nós não voltamos, calma, não é assim. Aí ela ficou furiosa e queria sair do motel a pé, eu que não deixei, levei na casa dela. Né? E esse caso tem um requinte de dificuldade aí, que é o seguinte: lembra que eu falei com vocês que às vezes os vestígios que são deixados, né, frequentemente eles não existem, mas quando existem, tem um peso? Essa menina e esse cara estavam com arranhões, estavam com alguns hematomas, né, e marca de mordida. Nada assim, pô. O cara arrancou um pedaço da menina, ela teve que tomar ponto, que a menina chegou lá com o olho roxo, inchado, nada disso. Mas ele falou: cara, pediu para bater, eu bati. Bati de leve, mas bati. Ela me arranhou, ela falou que queria. Então, foi um ato sexual praticado mais voluptuosamente e deixou marcas. Marcas que não são absurdas, que não são, assim, óbvias para caracterizar um crime de lesão corporal. Podem estar ligadas à prática do ato sexual, mas já foi um ponto a mais de desafio aí, né? Para caracterizar. Isso é uma coisa que é bem perigosa, tá? Essa coisa da pessoa pedir para bater e o sujeito acha que não vai dar nada, se dá alguma coisa depois, assim, aí assim, o risco acaba sendo tremendo, né? Se isso acaba sendo usado contra ele. Então, o que fazer num caso como esse? O que a gente trabalhou? Cara, trabalhou elementos periféricos, porque do episódio em si, tinha o que fazer. É palavra de um contra o outro, lembrando sempre que a palavra dela tem um peso um pouco superior. Como é que foi? Cara, testemunho de amigo, que é de antes do episódio, dizendo que estava tudo bem, mas assim você não elimina o que aconteceu dentro do quarto de motel.
uma declaração do motel dizendo que não houve registro de absolutamente nenhum tipo de incidente naquele dia, nem por parte de qualquer usuário do motel, nem dos funcionários do motel, que não houve qualquer espécie de anormalidade durante todo o período noturno em que aconteceu, do dia em que aconteceu aquele episódio lá, né? Assim, ninguém comentou que teria ouvido gritos, algum tipo de pedido de socorro, de escândalo ou de quebradeira, nada disso, né? E nem que na hora de ir embora alguma pessoa tivesse revoltada dentro do carro, chorando, nada disso, né? Nada digno de nota. Também prova que não aconteceu o fato? Não, é um elemento a mais, né? Outro elemento de prova que foi usado, né? A gente conseguiu que a menina reconhecesse que ele levou, que ele se disponibilizou a levar até a casa da menina, e ela também, a gente contou nesse caso com a honestidade da vítima, tá? Que falou que ele disse que queria levar porque era inadmissível que ela fosse sozinha de noite para casa, naquele horário, de madrugada. Então, que ele fez questão, falou, cara, depois você nunca mais fala comigo, depois você nunca mais olha na minha cara, mas eu vou te levar na sua casa. Você entrou no carro comigo, eu sou responsável por te levar na sua casa. Então, isso também foi algo que foi usado a favor dele. E, nesse caso, como é que a gente conseguiu, né, um veredito positivo? Com base na dúvida. Aí entra a argumentação. Tem que ser esperto. Se você não tem a prova negativa do fato mesmo, esse cara estava viajando, estava em outra cidade, não pode ter sido ele. Então, você tem que saber jogar para o juiz a responsabilidade de uma condenação que seja calcada em dúvida. Porque, olha, dificilmente o juiz vai reconhecer a dúvida, tá? Vai ser raro. Vai ser raro, por isso que esse caso Marrifer é tão emblemático. Porque o juiz reconheceu a própria dúvida, cara, e decidiu com base no indúbio pro réu. Foi a decisão que a gente obteve nesse caso, foi a do indúbio pro réu, né? Para o réu, para o cliente, não é a melhor decisão. Por quê? Ele fica com asterisco. Ele fica com asterisco, cara. Vai todo mundo dizer, peraí, a justiça não disse que não foi. A justiça disse que não teve prova suficiente para condenar. Mas vai saber. Eu acho que esse cara fez mesmo. Se safou. Tem boa condição financeira, contratou advogado, se safou. Esse ônus, o seu cliente muitas vezes vai ter. Agora, você tem que ter a serenidade de entender que você tem suas limitações como advogado. Como você vai produzir essa prova negativa, cara? O resultado lá da absolvição com base no fato atípico. Como é que vai ser isso? Diga lá, Rodrigo. Às vezes o cliente ele fica simbolizando a impunidade, né? Você vê que o cara tá com advogado bom, tal, justiça comprada, justiça isso é aquilo, não sei o quê, e aí ele simboliza e fica simbolizando uma impunidade, né? O que é o que você falou, é o asterisco, né? Fica com o asterisco. Realmente o juiz, às vezes, ele decide dessa maneira e é acusado de machista. Tá vendo? Essa é a cultura do estupro que existe no Brasil. A menina disse que foi estuprada, ficou a palavra dela contra a dele, prevaleceu a dele. É porque, pessoal, a palavra da vítima tem um peso diferenciado, mas não pode também ser absoluto, né? Porque se a palavra dela tiver um peso absoluto, então você pode condenar o cara com base no depoimento dela na delegacia. Aí acabou a instrução processual já. Não precisa nem ter o processo. Pega a palavra dela na delegacia e condena o cara. Claro que a gente está falando de uma presunção de veracidade, mas que ela é relativa. Se você tiver elementos sólidos, vamos trabalhar por uma analogia aqui com a palavra de um policial. A palavra do policial goza de presunção de veracidade? Goza, mas peraí, não é absoluta. Se eu tenho uma demonstração cabal por algum outro elemento de prova que aquilo não é verdade, é claro que tem que prevalecer. Senão, cadê a ampla defesa e contraditório, né? A gente não pode confundir. As palavras tem uma mínima concordância com as provas, né, professor? Assim, a palavra realmente tem peso, mas ela precisa, de alguma maneira, minimamente ter dar um match, assim, com outros elementos probatórios que foram colhidos, né? Isso precisa acontecer, né? Perfeito. É aí que eu ia dizer, né? A maneira que o advogado tem para fugir ou, sei lá, minimizar esse ônus do peso diferenciado da palavra da vítima é a contradição. É isso que você tem que buscar. Qual é a melhor estratégia? Eu falei do que você pode fazer de pior, que é tentar jogar para a vítima. Mas o que você pode fazer de melhor? Encontrar contradições. Toda contradição, até contradição periférica,
Se a menina diz, fomos no meu carro, e fica provado que foram no carro dele, opa, isso prova se houve estupro ou não? Não prova, mas é uma mentira. Chegamos às 7h30, está provado que chegaram às 10. Prova que não aconteceu estupro? Não prova, mas é mentira. Se você consegue mostrar várias falhas, várias inconsistências no discurso da pessoa, isso vai ser levado em consideração para conferir esse peso final à palavra dela, que foi uma coisa que aconteceu, foi assim, o fiel da balança no caso da Mari Ferrer também. A gente vai abordar aqui. Só um pequeno parênteses, pessoal, que a gente tem que fazer aqui, tá? Por quê? Da onde vem essa ideia, tá? Justificável, inclusive, do peso diferenciado das palavras da vítima nos crimes sexuais. Vamos fazer uma pequena revisão histórica aqui. Os crimes sexuais, pessoal, são crimes de gênero, tá? São sim. Lógico que o estupro pode ser cometido contra a pessoa do sexo masculino, adulto ou criança, claro. Mas se você for fazer aí um apanhado estatístico, cara, não tem de comparar. O crime de estupro é crime de gênero. É abuso da força física, da imponência masculina sobre a mulher. Isso aí é fato, né? Essa exploração do maior vigor físico e, às vezes, do maior prestígio que o sujeito tem frente à mulher nas relações de trabalho, nas relações sociais, que ainda é um mal que a gente observa existir até hoje, por pior, por mais incrível que isso seja. Só que a gente tem que entender o seguinte, era muito mais difícil, muito mais implausível que uma mulher acusasse injustamente um homem no passado do que hoje. Note bem, por que se entendia que era quase impossível uma mulher acusar um homem injustamente no passado? Porque o ônus que essa mulher sofria só por ser vítima de crime sexual era muito grande. Você tem que lembrar que até 2003, se a mulher casa com o sujeito e até o 10º dia do casamento ele descobre que ela não é virgem, esse cara podia devolver a mulher para o pai. Ele podia anular o casamento, só porque ele descobriu que ela não é virgem. Ele podia ter a experiência sexual que fosse. A mulher tinha que casar virgem. Então, essa mulher, mesmo ela sendo estuprada por outra pessoa, a imagem social dela ia na lama. Primeiro que fica aquela pulga atrás da orelha. Será que essa mulher não está dizendo que foi estuprada só para tentar justificar a safadeza dela? Não. Foi lá, traiu o marido e vem com essa de estupro agora. O próprio marido vai pensar assim, nunca vou saber se ela quis fazer ou não. Né? Nunca vou saber se isso ela está fazendo para não perder o casamento. E o machismo é tão grande que, assim, o cara pode ter outros parceiros, mas se a mulher tiver, acabou. Acabou. Sem perdão, não tem como. O cara não consegue, se torna um produto avariado. Essa minha mulher passou na mão de outro cara. Aí essa coisa do machismo é muito forte. O cara tem que ser o garanhão pegador, a mulher dele não pode ter mais ninguém. Às vezes o cara não aceita nem o passado da mulher, né? Já ter tido outros parceiros, outra experiência sexual, o cara já tem uma certa resistência. Então, o peso para essa mulher é muito grande. Uma mulher não acusaria uma pessoa de crime sexual contra ela se ela realmente não tivesse sido vítima. E esse machismo, pessoal, é claro que ele existe até hoje, mas nesse específico ponto houve uma suavização, né? Você, claro, hoje já tem uma certa compreensão de igualdade, de modo que a expectativa de que a mulher case virgem hoje já é surreal. Poucas pessoas vão ter ainda hoje essa expectativa, a não ser por uma questão religiosa que costuma ser do casal. Mas um cara esperar que ele vai chegar e casar com a mulher, tenha maioridade para casar e tudo que seja virgem, não tem razão para ele achar isso aí. Né? Então, hoje você tem algumas outras situações em que você começa a observar motivos para acontecer essa acusação injusta. Olha o caso do Neymar. Né? Eu costumo dizer o seguinte, se uma pessoa que não tem nenhuma treta com a vítima for acusada de estupro e tiver indício de conjunção carnal recente, cara, assim, a chance desse cara ser condenado é alta. A menos que ele consiga provar que ele estava em outro lugar, que não foi ele, é alta. Porque, assim, por que essa mulher está acusando esse cara que ela nunca viu na frente? Por que ela vai se colocar como vítima de estupro ali? De um cara que ela nunca viu? Como é que é isso? Né? Agora, no caso do Neymar, só da mulher dizer que foi vítima dele, ela ganhou mais de 1 milhão de seguidores. No ato. Já ficou uma das mulheres mais conhecidas no mundo. O Neymar perdeu o contrato milionário com o Credicard
Mastercard só porque ele foi acusado ali. Né? E aí começam a acontecer, como eu falei, as contradições, as brechas. Ela pode ter sido vítima de estupro? Cara, até pode. Mas olha a infelicidade dela. Por que ela colocou um tablet para filmar o começo do encontro deles ali? Né? Já tinha um tablet posicionado filmando? Por que ela pensou em fazer aquilo? Já dá uma impressão de que ela estava querendo armar alguma coisa, né? Você botou um tablet escondido filmando. Aí o pedaço da gravação que vem à tona é ela batendo no Neymar. Ela grita com ele, você me deixou esperando, como é que você fez isso comigo? Quer dizer, parece que ela está revoltada com outra coisa e está batendo no cara ali, né? Ela até mais forte do que o Neymar. Neymar, a gente que acompanha futebol sabe que é um frango. Se ela batesse nele, ele ia ficar até a noite, final da noite, rolando lá no chão, né? Então, quer dizer, o episódio, a parte que ela colocou, desfavoreceu muito. Aí a justiça veio, bom, tudo bem, vamos ver o resto do vídeo. Cadê o seu tablet, então? Ah, furtaram. Ah, que coincidência, entraram na casa dela e furtaram o tablet. Né? Não tinha prova para mostrar. Aí, meu amigo, aí também você está pedindo, né? É aí que eu digo, cara. Imagina se a palavra tem peso absoluto. Não dá, né? Não dá. Tem situações como essa que você vai conseguir enxergar que existem brechas, lacunas, contradições e que existe um motivo para a mulher acusar o sujeito também. Né? Então, em casos como esse, o advogado tem que saber explorar bem essas brechas, essas contradições aí. Que oportuno, que conveniente para ela, né, ter sumido esse tablet, né? E aí a gente pode falar um pouco sobre o caso da Marifer, porque eu acho que isso foi bem explorado pela defesa naquele caso. Né? Entenda o caso, pessoal. Esse caso é aquele que ganhou muita notoriedade porque um determinado veículo aí de comunicação falou de estupro culposo. Ah, o cara foi absolvido e a sentença fez menção a estupro culposo. Rapaz, a quantidade de gente que vem comentando aquilo sem ter nunca lido a sentença foi, assim, absurda. Né? Esse processo é um processo de 2.000 páginas, as pessoas não se deram ao trabalho de ler as 51 da sentença e saíram comentando. Então, eu vi professor, eu vi... O mais engraçado é isso, né? Instagram. Um professor, o cara faz mestrado, doutorado, escreve livro. Ele vem e faz um comentário, ele não puxa opinião. Mas uma atriz vem e faz um comentário, ela tem 1,5 milhão de seguidores. Ah, bicho, a quantidade de opinião que ela forma é absurda. Não tem nada que ela falou ali que tenha o mínimo lastro técnico, mas já era, já formou opinião. E quando essa pessoa vem sem ter uma assessoria de imprensa, sem ter o mínimo de cuidado com o conhecimento e solta uma opinião como essa, as pessoas começaram a pensar, gente, olha que absurdo, estupro culposo, como é que é isso? A sentença nunca falou de estupro culposo. A sentença, pessoal, absolveu o acusado com base no indúbio pro réu, exatamente porque não existe estupro culposo no Brasil. Como se chegou até essa construção? Bem, a versão é a seguinte: eles estavam, de fato, numa boate, estavam consumindo, né, bebida e outras drogas, e a menina quis fazer sexo com ele, ele levou a menina para o banheiro. Tem um lado aí que é estranho, que pesou contra ele. Que, assim, não é típico a menina perder a virgindade desse jeito. E ela perdeu naquele dia a virgindade. Então, quer dizer, a prova do ato sexual é cabal e irrefutável. E, inclusive, ele reconheceu o que aconteceu. E tem imagem desse cara subindo com ela para o banheiro. Né? E não é típico mesmo. A menina querer perder a virgindade dela desse jeito. Costuma ser algo levado um pouco mais, né, assim, sério, um pouco mais marcante esse momento da perda da virgindade. Mas, ainda assim, a discussão toda foi, primeiro, o quanto essa menina estava alterada a ponto de comprometer a capacidade de consentimento dela. Porque ela pode até não ter estado completamente embriagada e ter pensado o seguinte, cara, eu não me importo tanto com essa coisa de perder a virgindade. Eu achei esse cara maravilhoso, que seja com ele. Vai saber. O grau de excitação sexual que ela estava no momento também, tomou uma atitude impensada, por impulso, está muito excitada e resolveu fazer. Até eu não estou demonizando ninguém, ela tem o direito de fazer isso, porque tem esse padrão social imposto de que a menina tem que perder também a virgindade com o príncipe encantado. E às vezes não vai ser isso. Deixa ela decidir sobre esse fato aí. E a primeira discussão era essa, o quanto ela estava afetada
a ponto de comprometer. E o segundo ponto que pegou mais, né, é o quanto esse cara sabia sobre o grau de afetação dela. Era visível a ponto dele saber? Então, a menina disse que ela tinha sido drogada, que ela não tinha consumido droga, mas que o grau de afetação que ela ficou lá não pode ser bebida, que ela estava drogada. E aí veio o exame toxicológico negativo. Isso pegou demais. Isso pegou demais, né? Porque, cara, olha só, drogado você não foi. Você estava bebendo, né, um consumo voluntário de bebida, e drogada você não foi. A família veio dizendo que o juiz foi comprado, que o perito do DML foi comprado e tal. Mas aí, sem prova, não dá, né? Não vai... São acusações pesadas para você fazer contra a autoridade sem prova. Não surtiu efeito, obviamente. Mas aí, a justiça entendeu o seguinte, olha, o próprio Ministério Público, diante da incerteza com relação ao grau da embriaguez, e mais, da incerteza quanto ao dolo do agente sobre a real condição de embriaguez dela, eu tenho um erro de tipo. O erro de tipo exclui dolo. Né? O cara não foi capaz de enxergar a embriaguez dela. E, na melhor das hipóteses, se a gente quiser dizer que o erro de tipo é vencível e que com um pouco mais de atenção ele teria evitado esse erro, eu caio naquele problema. O erro de tipo, quando invencível, exclui o dolo e a culpa, e quando é vencível, exclui o dolo e permite a punição por crime culposo, quando houver previsão em lei. E aí vem a pergunta, existe estupro ou estupro de vulnerável culposo? Não. Então, por isso, porque não existe estupro de vulnerável culposo, o cara foi absolvido, com base no indulto pro réu. Então, essa é a explicação do caso. Existiram contradições e falhas e brechas, e isso determinou o resultado. Aí as pessoas saíram execrando, dizendo que foi uma decisão machista e tal. Eu digo, talvez até fosse mais fácil enxergar algum tipo de machismo se você levasse para o lado da condução da audiência, porque ali foi pífia a atuação do promotor e do juiz. Na audiência foi. Até houve uma explicação depois que, não, foi um trecho da audiência que foi divulgado, não foi a audiência inteira. Durante a audiência, o juiz e o promotor protegeram a vítima. Cara, protegeram em 30 situações, então faltou proteger em 31, porque eu vi situação ali em que eles deveriam ter agido em defesa da vítima, e não agiram. Deveriam ter colocado freio no advogado, e não colocaram. Então, nada justifica isso. Agora, a decisão em si, me parece, pessoal, muito coerente nesse caso aí, né? Até vi uma dúvida no chat aqui, vamos ver. No caso de estupro eu ia falar dela agora. Foi João Alexandre, né? Pode ler para a gente aí, vamos lá. É porque eu estou no celular, deixa eu ver se eu consigo ler e falar. Tá fácil para mim aqui. Vou pegar aqui. Fácil. Em caso de estupro vulnerável, isso, pode ir, professor. Em que as testemunhas de acusação são parentes das vítimas, qual é a melhor estratégia para buscar atrás contradições? Além disso, a teoria das falsas memórias é uma tese interessante? Boas perguntas, tá? Vamos lá. Primeiro, não tem uma estratégia especial, vamos dizer assim, para esses casos em que as pessoas são parentes da vítima. A sua procura vai ser sempre a da contradição. Ficar muito atento. A dica que eu posso dar é essa, cara. Atento aos menores detalhes. É isso. Porque mesmo que você não pegue uma contradição muito essencial em relação ao episódio em si, o cara não estava em casa nessa hora. Você acabou de falar que o cara chegou depois. Isso seria uma contradição daquelas que fulmina. Mas não. É como eu te disse, contradições periféricas. Né? Essas contradições assim, peraí, mas você está dizendo que houve estupro, mas depois é o caso que eu vou falar para vocês. Esses caras assistindo Netflix? Como é que é isso? Isso é uma coisa meio esquisita. Pessoa estuprada e depois vai assistir um filme na Netflix? Então, ele teve também te intimidando durante todo o momento que você estava assistindo o filme? Como é que é isso? Agora, essa questão das falsas memórias, embora a gente respeite muito isso academicamente, cara, infelizmente, na parte judicial, isso não tem uma entrada muito grande, sabe? É uma parte muito interessante de se estudar. Eu acho que a gente tem que produzir conhecimento sobre isso academicamente, e nada impede você usar isso aí como sua tese, tá? Eu acho que é exatamente assim que a gente deve realmente, vamos dizer, enxertando esses conhecimentos jurídicos mais técnicos, mais científicos, mais filosóficos na prática da advocacia, a gente vai qualificar os debates. Mas eu te digo assim,
Não existe muita entrada para esse tipo de estratégia. Não deposite todas as suas fichas nela. Essa é que é a grande questão, porque o preconceito ainda é grande com relação a essas teses de vanguarda, assim, né? Professor, Diga lá. só uma rápida duvidazinha antes de seguir. Pegando o gancho ainda, né, da gente não fazer o ataque à vítima, e você falou agora há pouco também, até usando o caso do Neymar, que é importante quando a gente perceber uma certa conveniência naquela acusação, né, como por exemplo a análise do caso do Neymar, é muito emblemático isso, que ela ganhou 1 milhão de seguidores só de ser vítima daquele caso e tudo mais. Você acha interessante para a defesa explorar eventuais motivos pelo qual aquela acusação pode estar sendo feita? Por exemplo, em casos de estupro de vulnerável, por exemplo, quando é uma criança, a acusação muitas vezes parte da mãe, às vezes explorar uma briga daquela mãe com aquele pai, ela fazia aquela acusação porque ela pode estar querendo prejudicar ele de alguma maneira. É interessante explorar isso, ou você acha que isso não é legal, pode soar mal? Como que você enxerga essa situação, essa linha defensiva? Perfeito, perfeito. Muito, muito importante falar disso. Por quê? Do mesmo jeito que a gente não deve fazer esses ataques gratuitos, cara, tem que ser evitado ao máximo fazer os ataques gratuitos, você também não pode deixar de ser muito combativo quando você efetivamente observa que essa pode estar sendo uma estratégia de vingança ou de perseguição, ou de exploração patrimonial. Tá? Isso é crucial também. Então, uma vez que você tenha elementos concretos que você possa realmente apontar nos autos, nas testemunhas, dessa provável perseguição que estaria acontecendo, aí você não pode deixar de usar. O que a gente está dizendo é que você não pode gratuitamente tentar jogar a responsabilidade para a vítima, mas tem caso que as testemunhas vão estar tão a favor do cara, dizendo que o cara é bom pai, que o cara é bom marido, e que ela ficou muito revoltada com o término da situação, que ela fez um boletim de Maria da Penha contra ele, violência doméstica contra ele, e aquilo não deu em nada porque provou que não aconteceu. Você entende? Então, aí você tem que ele teve um casamento, que ele que quis terminar, e ela, quando descobriu uma relação extraconjugal dele, ela quebrou tudo dentro de casa e tal. Cara, esses episódios você tem que usar. Infelizmente, a gente está tentando preservar a imagem da vítima aqui, mas das acusações e das considerações levianas. Alguém falou aqui no chat do aspecto patrimonial e do quanto você pode, muitas vezes, permitir que isso entre, né, nessas discussões. Naquele caso lá do professor de educação física do colégio lá de Vila Velha, até evito às vezes citar o nome, porque do nome do cara eu jamais diria, mas do próprio colégio e tudo, porque, cara, já é uma pessoa que está com a vida marcada, né? Esse cara foi condenado em primeira instância a 22 anos de cadeia e foi absolvido no TJ. Então, você vê que nasceu de novo, né? Nasceu de novo. Descobriu-se que, nesse caso, pessoal, olha que detalhe importante, olha como você não pode deixar de usar isso. O núcleo das mães que disseram que os seus filhos tinham sido abusados sexualmente por esse professor, algumas delas estavam numa inadimplência já de meses com a escola, devendo meses de mensalidade para a escola. E é isso, cara, a defesa soube explorar. Olha só, calma aí, pera. Vamos ver um ponto em comum aqui das pessoas que começaram com essa discussão. Um monte de gente endividada. Cara, parece até que houve uma confabulação ali para tentar se livrar dessa dívida. Isso foi explorado, não tem como não ser. Você entende? Não tem como não ser. Vamos ver aqui. Professor, tem algumas dúvidas aqui no chat. Pô, por favor, vamos lá. Vamos lá. Isso aqui, o Vitor Enilson. Eu tive um caso que a esposa acusava o marido de estupro, no fim provou-se que eles estavam em processo de separação e ela criou essa situação para se vingar. Acho que vai muito em cima disso que você está falando, né? Da motivação daquela acusação. Alegou que ele não aceitou a separação e fez sexo com ela com força. O processo foi arquivado, pois na audiência ela contou a verdade, o sexo foi consentido. A pergunta é, até onde marido e mulher saem do sexo de casal e vai para o estupro? Bacana pergunta, tá? Bom, a gente volta a cair naquele mesmo problema, naquele mesmo desafio. Palavra da mulher, peso diferenciado, tá? Elementos que você vai ter que usar a favor do marido. Por inexistência de qualquer episódio anterior,
inexistência de qualquer ato de violência da parte dele, outros atos de violência que não sejam de violência sexual, né? Inexistência total disso, não tem violência física, não tem violência verbal, testemunhos de pessoas dizendo que ele era um cara respeitoso e gentil com a esposa. Cara, você vai tentar compor uma boa imagem do cara nesse sentido, né? Você vai tentar compor uma boa... Aí que eu digo, é besteira você, de graça, partir para o ataque para a vítima. É besteira. Tenta mostrar a boa imagem do cara, do seu cliente, da pessoa que está sendo acusada ali. Né? Foi o que eu fiz no caso da mulher, da mãe. Que a gente tem que tomar um cuidado, porque fica parecendo aqui o seguinte, parece que eu estou dando para vocês um curso de como defender homem estuprador de mulher, né? E, cara, pô, estupro é um crime que pode ser cometido contra homem também, né? E contra criança do sexo masculino também. Então, pelo amor de Deus, não é isso, né? Está tentando, assim, desacreditar a palavra da mulher e botar o homem como sendo inocente sempre. Mas é que a defesa normalmente vai trabalhar mais com o homem mesmo, tendo em vista que a maior parte dos crimes, os acusados são do sexo masculino, né? Então, não tem muito como fugir disso. A palavra dele vai pesar, mas a dela vai pesar mais. Então, os testemunhos, as pessoas que dizem bem sobre o casal e a relação pacífica deles, esses testemunhos vão ter, assim, um peso de ouro. Ainda ontem me fizeram em sala de aula a pergunta assim, professor, eu ouvi uma professora uma vez dizer aqui que a mulher tem que ficar esperta, porque tem marido que é abusadinho, que a mulher está dormindo, e o cara já acorda a mulher praticando atos sexuais, e isso é estupro. O cara fala que uma professora dessa tem, é uma fala tão destrutiva, porque isso cria uma animosidade tão desnecessária entre as pessoas, coloca o marido como inimigo em potencial. Cara, depende muito da relação que existe ali. Né? Não é dizer que o corpo da mulher é do marido ou do marido é da mulher e vice-versa. Poderia ser o contrário. A mulher acorda o marido praticando um ato sexual com ele. Muita gente poderia achar o máximo isso. Quero ser acordado dessa forma. Seja homem, seja mulher. Agora, muita gente não. E como é que é essa relação entre eles? Não tem uma certa presunção tácita, né, de que existe essa liberdade? Um casal casado que convive, que tem relações sexuais com frequência? Será que não existe da parte do cara uma certa pressuposição de que ele tem liberdade de fazer isso? Né? Agora, é claro, uma vez que ela diga, não, não gosto, não quero, acabou. Acabou. Aí é lógico que não pode haver. Né? Mas o problema é que as pessoas levam isso para um grau de fanatismo que fica parecendo que a primeira vez que aconteceu uma situação como essa, ó, já acaba o casamento, já vai logo lá, já leva na delegacia o caso, que é estupro de vulnerável, crime hediondo. Não, cara, esse discurso fanático é muito nocivo. Você está criando uma inimizade entre homens e mulheres, entre marido e esposa, gratuitamente. Então, criminalizar essas relações realmente é algo muito perigoso. Professor, eu acho que um ponto muito viinteressante para a gente talvez até debater um pouco qual o limite desse consentimento. Né? Muitos casos que a gente vê de violência sexual, elas acontecem e aí as partes elas admitem, você mesmo deu exemplo, de que o início do ato sexual ali ele foi consentido. Só que eu acho que é importante a gente conseguir diferenciar que esse consentimento ele não é ad eterno, ele tem um limite. E aí, muitas das vezes, a discussão foi exposto pela mulher que esse consentimento ele foi interrompido e o homem não conseguiu interpretar que houve essa interrupção do consentimento e aí prosseguiu com o ato e, a partir desse momento, ela começou a se sentir violentada. Perfeitamente. Também é um excelente questionamento, porque, veja, mesmo que a gente tenha os dois dizendo que houve um consentimento inicial, é como você disse, esse consentimento pode ter sido revogado, vamos dizer assim, em algum momento. Vamos dar exemplo. A mulher deu consentimento para a prática de atos preliminares. Passar a mão pelo corpo dela e tal, mas não com a penetração. Ou deu para penetração vaginal e não para anal. Cara, esse respeito tem que ser total. Não existe essa coisa do ajoelhou, tem que rezar. Eu fui para um motel, mas lá me arrependi. Respeito total. Eu tenho um namorado e me senti mal de estar traindo meu namorado. Respeito total. Durante o ato sexual aconteceu alguma coisa, o sujeito foi, sei lá, mais truculento, agiu de um jeito ali que a pessoa não gostou, sentiu incômodo, desconforto. Não, peraí, não faz assim, eu não gosto. E o sujeito continua fazendo, né? É claro que tem que haver clareza na questão do dissenso. Claro o dissenso da vítima. Agora, como prova que esse dissenso foi efetivamente verbalizado de maneira clara é o grande problema. Hoje você tem uma discussão grande sobre uma prática chamada stealthing. O que é isso aí? O cara tirar o preservativo durante o ato sexual.
que é, inclusive, a acusação que a Nádila fez contra o Neymar, né? Que ele teria tirado o preservativo e forçado a prática do ato sexual. Ela teria dito, não, sem preservativo eu não quero. Então, imagina que uma relação começa consensual com o preservativo. A mulher viu que ele colocou o preservativo e falou, tudo bem, aí vai. Aí começou a praticar a relação sexual, em determinado momento, o cara tirou. E a mulher não viu. E continuou o ato sexual. Isso pode ser entendido como violação sexual mediante fraude. Agora, e se o cara, ele tira o preservativo, a mulher fala, não, para, sem preservativo não quero. Não aceito. Né? E o sujeito força. O cara estava praticando sexo com ela 2 segundos antes, tirou o preservativo, ela falou, não quero. Acabou, cara, respeito total. Mas a gente vai cair naquele velho problema. Como provar que ela disse que não queria e tal? Essa é a dificuldade, né? Como você vai provar? Mas, na teoria, o dissenso dela tem que ser claro e, uma vez que ele seja dado, tem que ser respeitado a qualquer momento. Beleza. Professor, mais algumas perguntas aqui. Posso continuar com elas ou o senhor quer completar mais alguma coisa? Vamos lá. O Jailson Andrade pergunta aqui, como produzir provas na instrução quando o fato supostamente aconteceu há muitos anos e, nesse caso, a vítima não teve nenhum dano ou prejuízo na sua vida? Por outro lado, a genitora sempre quis prejudicar o ex-marido. Pois é. Bom, a questão da prova aí vai se tornar especialmente dificultosa, né? Quanto mais tempo passar, pior. E aí, isso aí, pessoal, é uma coisa que a gente também tem que tentar trabalhar, né? Usar isso aí a favor do próprio cliente. Ó. Quanto mais tempo passa, mais você enfraquece a tese de que houve um fato gravíssimo. Porque, pô, esse fato é gravíssimo assim, por que isso não foi levado antes à apuração? Isso tem que ser usado a favor também da pessoa que é acusada. Senão a gente chega em situações absurdas. Teve um candidato à Suprema Corte dos Estados Unidos, que foi, o cara por volta de 50 anos de idade, tá? Que foi acusado de estupro de uma colega de faculdade. Quando ele se candidatou à Suprema Corte e ficou aquela discussão sobre se ele subiria ou não, apareceu a mulher dizendo, ó, esse cara não é boa coisa não, hein? Quando eu tinha lá 17, 18 anos de idade, esse cara me violentou. Não tinha como provar isso aí. Impossível. Mas só essa acusação foi suficiente para eliminar o cara da concorrência. Então, a gente tem que ter, logicamente, uma combatividade no sentido de dizer, olha, passado tanto tempo assim, né, em que tipo de elemento você vai ter tanta certeza de que aconteceu realmente esse fato? Esse tempo joga a favor do acusado. Tem que jogar. Beleza. O Ricardo Pimentel, professor, ele parabeniza o senhor pela palestra e ele diz o seguinte, algo que chama a atenção é o fato de que, se formos nas unidades prisionais de presos acusados de crimes sexuais, a maioria dos presos são de homens maduros com mais idade, acima dos 50 anos. Há estudos que justifiquem o perfil do estuprador, há questões culturais para alguns presos também, como indígenas que mantêm relações com adolescentes de sua própria tribo ou comunidade? Perfeito. Olha, para começar, né, as parafilias, os transtornos de preferência sexual são 98% masculinos. Isso é um dado pesado, né? Assim, eu costumo dizer que depois que você estuda muito essa parte, você chega à conclusão objetiva de que a mulher é mais evoluída que o homem, em diversos aspectos, né? A mulher comete muito menos crime que o homem, não só crime sexual, mas crimes em geral. Você tem um percentual de mulher que é envolvido com um crime que é muito menor do que o homem. Então, isso tem os seus indicativos, né? Mas, assim, testosterona tem um efeito, o acúmulo de testosterona tem um efeito muito grande na impulsividade do sexo masculino. Né? Justifica? Definitivamente não. Poderia eventualmente justificar, é só um transtorno psiquiátrico comprovado por perícia médica. Aí não é nem dizer que vai justificar tecnicamente. O cara vai ficar isento de pena. O cara é inimputável, não vai poder ser punido, vai ser submetido a tratamento. Né? Agora, dizer que tem alguma condição masculina que explique adequadamente ou justifique essa predominância do sexo masculino aí, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Só é um dado muito realista mesmo, né? Essa quase totalidade dos crimes sexuais praticados por homens contra mulheres. E essa questão da faixa etária, ela está um pouco relacionada também com a disponibilidade para o ato sexual, tá? Porque, assim, durante os primeiros anos da vida adulta, né, madura, a pessoa costuma ter mais interação sexual. Tem essa coisa de
ter mais parceiros, sair mais, extravasar mais, né? Ter uma diversidade maior antes do casamento. E depois chega uma certa idade que, às vezes, o sujeito, ele, vamos dizer assim, o público-alvo dele não é mais tão alcançável, né? Pela faixa etária que ele tem. O cara gosta de menina nova, bonita, mas o cara agora é um cara de 50, 60 anos de idade que já não desperta mais o mesmo interesse que pode algum dia ter despertado, né? E ele, às vezes, está numa relação ali, ou ele não está casado, ou ele está casado, e a quantidade de relações sexuais que ele vai ter com a esposa dele é muito menor, né? Então, isso também gera um certo acúmulo, né, de estresse sexual e tal, que poderia justificar, não é justificar, explicar em alguma medida, né, essa predominância, né, dessa faixa etária, desse gênero masculino nisso aí, tá? Mas, voltando a dizer, sem nenhuma possibilidade de se interferir no reconhecimento do crime. Zero chance, né? Acho que tem uma dúvida aqui mais processual, mas vamos lá. O Cleomar Barbosa, ele pergunta o seguinte: o que fazer quando a vítima, esposa, afirma na audiência sobre o estupro sem consentimento? E depois de sentenciado, ela se arrepende e quer falar a verdade. Aí, meu amigo, é revisão criminal. Você tem que, para ontem, reunir os elementos, né, de prova dela, pegar uma declaração com ela, preferencialmente registrada em cartório, por uma escritura pública de vontade lá aí, com testemunha, e usar isso aí para reabrir essa apuração, né, o seu instrumento processual adequado aí é revisão criminal. É isso aí que você tem que fazer. Vamos, tá com tempo? Posso ler mais uma, professor? Alguém tinha até falado aqui embaixo, ó. O Vitor mesmo já tinha falado isso aí. Beleza, vamos lá. Como o advogado deve se comportar nesses casos perante o público, visto que a mídia, as redes sociais já condenaram o réu e muitas vezes acreditam que o advogado está defendendo ou passando pano para o estuprador? Vamos lá. Primeira coisa, seja técnico. Quanto mais técnico você for, mais respeito você vai inspirar. É aquilo que eu falei. Eu, de graça, sem nem ser advogado do acusado lá no caso da Mari Ferrer, fiz um vídeo, porque vários alunos provocaram, perguntaram, pediram e tal, fiz o comentário, assim, morrendo de medo, que eu falei, cara, você linchado, né? Eu estou dizendo aqui que a sentença está aparentemente correta e tal. E, por sorte, exatamente por ter sido muito técnico, muito preocupado realmente com a linguagem, eu não fui execrado. Então, seja técnico, é a primeira recomendação, né? E aí, para o público, fale pouco. Fale pouco. É o que você tem que colocar, inclusive, casos de repercussão midiática. O advogado, muitas vezes, ele se sente mais assim, seduzido a falar mais, vai ter muita demanda. As pessoas vão acabar perguntando para ele, vai ter sempre gente pedindo entrevista e tal. E se você cai nessa cilada de falar demais, cara, tudo que você disser, que de repente, uma pergunta que colocam na hora, você responde ali, depois você vai ficar, cara, será que eu devia ter falado isso? Cara, não sei, agora, pô, eu já vou ficar meio amarrado no processo, porque eu já dei uma declaração aqui, agora se eu falar alguma coisa diferente no processo, vai ser contraditório. Então, evite as entrevistas assim que entrem no mérito das questões, a não ser que seja uma entrevista assim planejada, uma coisa que você se programe para fazer, né? Seja bem sucinto nas declarações que você vai dar, só afirmando mesmo a inocência do seu cliente e tal, que o fato será esclarecido, que o fato será provado, mas não fala demais não, que eu acho que em qualquer processo isso é arriscado. Tem mais perguntas aqui, professor? Acho que a gente pode finalizar mais uma, né? Já passou bem do horário que o pessoal tinha previsto. Parabéns pela colocação. Esse patrocínio é um caso muito interessante. O cliente ainda é investigado por estupro de vulnerável que resultou em uma gravidez. A pessoa entendida como vulnerável tem 24 anos, teve falta de oxigenação no cérebro durante a gravidez, mas sem atestado cabal de incapacidade de consentir. O meu cliente, por outro lado, é tecnicamente infértil. A questão interessante é que ele admite ter praticado coito com a suposta vítima. Nesse caso, existe uma linha interessante para explorar a capacidade da suposta vítima e a infertilidade do investigado. Perfeito, é um caso bem interessante mesmo, né? Vamos lá. Bom, primeira coisa, a infertilidade dele, se é realmente atestada cientificamente, primeiro é feito óbvio, natural.
afastar a causa de aumento de pena decorrente da gravidez da vítima. Artigo 234A, inciso 3. Pronto, isso aí você tem que conseguir eliminar de cara, porque ele não pode ter sido da violência sexual dele que adveio essa gravidez. Ponto. Já é uma contribuição que você vai dar para o seu cliente. A segunda questão a discussão sobre a incapacidade dela vai ser uma discussão também técnica, né? Se ficar realmente comprovado que ela tem essa incapacidade de consentir, né? Porque são duas teses defensivas, tá? A primeira ela tem capacidade para consentir. Eu vou discutir essa incapacidade dela, porque, para mim, eu estou convencido, não é a pessoa incapaz desse jeito, não. Ela pode ser incapaz para os atos da vida civil, porque, de repente, não tem maturidade suficiente para fazer um negócio de compra e venda, para transacionar ações no mercado imobiliário, mas para as coisas do dia a dia da vida, ela é capaz de entender. Então, vamos tentar questionar essa incapacidade dela. Se você conseguir, pronto, você já tem de cara aí um fato atípico, porque o consentimento é válido, não tem violência sexual. Parabéns, vai ser uma prova técnica que você vai conseguir fazer, desacreditando o reconhecimento prévio da incapacidade dela. Agora, caso isso não consiga, né, você não consiga esse resultado, aí a sua outra estratégia, seu plano B, vai ter que ser eventual falta de condição do sujeito de reconhecer a incapacidade dela. Porque consegue perceber que são coisas diferentes? Uma coisa é o juiz dizer, esta pessoa é incapaz. A sua discussão sobre se ela é capaz ou incapaz, você perdeu, tá? Ela é incapaz. Pô, perdi essa, então agora eu vou trazer uma outra questão. Eu não tinha condição de saber que ela era incapaz. Eu fui realmente, assim, na convicção plena e absoluta de que ela era capaz. Então, aí eu já estou alegando erro. A primeira tese é uma tese sobre se o fato é típico ou atípico. A segunda tese já é a do erro. Eu já estou dizendo que, cara, olha só, mesmo que você considere que ela é incapaz, eu não fui capaz de perceber isso. Aí eu vou entrar para o lado do erro. Então, vão ser teses sucessivas, que você vai ter que trabalhar num caso como esse aí, tá? Bem interessante. Acho que, doutor Rodrigo, acho que podemos encerrar. Como é que tem mais alguma coisa que o senhor queira colocar? O horário que estava previsto, né, já passou, mas aí fica a cargo do professor Israel, se quer colocar alguma outra coisa, ou se quer, assim, fica a seu critério, professor. Você que determina aí. Acho que, para mim, assim, eu estou, por enquanto, tranquilo. Surgindo mais alguma pergunta aqui, enquanto eu vou falar desse último caso, que eu tinha planejado falar, eu vou ter todo prazer em responder, se tiver mais algum questionamento aí. Então, perfeito. Pode seguir, pode fazer seu relato, que se parece fica gravado, uma vez fica gravado, as pessoas podem até assistir depois, né? Sim, foi gravado, exatamente. A gente divulga depois a gravação, fica tudo... Pessoas que, porventura, não puderem comparecer hoje, assistem depois. Olha, esse caso, pessoal, é um caso que eu quero comentar com vocês, para a gente... vocês podem até passar esse caso adiante, que eu acho que ajuda as pessoas com quem vocês tiverem contato para perder um pouco do preconceito em relação aos crimes sexuais, tá? É importante ter isso aí. Olha esse caso. Uma atuação complicada e como a gente precisou realmente de autoridades esclarecidas, tá? Juiz, promotor esclarecido. O sujeito foi abordado na casa dele por um oficial de justiça que apresentou um mandado lá, dando conta da decretação de uma medida protetiva da Lei Maria da Penha contra ele. Você não pode se aproximar da fulana a menos de 500 metros e você não pode fazer nenhum tipo de contato com ela, nem com pessoas da família dela. O cara, pera, calma, tem algum erro aqui. O senhor falou, erro? O quê? Esse aqui não é seu nome, não? Não, é meu nome. E essa pessoa aqui é quem? Mas essa menina é minha namorada. Por isso é que é o erro. Não tem nada contra ela, não teve nenhum tipo de briga, de nada. Como assim? Isso tem algum erro aí? Você falou, bom, você está avisado, não faça contato, não se aproxime, aí você vai ter que pegar seu advogado e esclarecer a questão. O garoto não acreditou, cara. O garoto não acreditou e falou, não, você não tem nada a ver. A menina é minha namorada, até ontem aqui, pô. Como assim? Ligou para a menina. O pai dela atendeu. Possivelmente já estava esperando a ligação do cara. O pai dela atendeu. Seu desgraçado, você acabou com a vida da minha filha e tal, vai ser preso porque você está descumprindo a medida. Pegou essa ligação, levou a delegacia, mostrou a ligação da delegacia, a delegada representou por descumprimento da Lei Maria da Penha, saiu mandado de prisão por descumprimento da Lei Maria da Penha. E aí um amigo desse cara trabalha no fórum falou com ele, fulano,
Cara, saiu, era um garoto de 18 anos. Saiu o mandato para você, cara. Esse garoto se escondeu. E a família dele é que procurou o escritório. E aí, bom, vamos conversar com o garoto para tentar entender e tal. O garoto falou, cara, eu não posso ajudar vocês. Eu não tenho a menor ideia de por que isso está acontecendo. Eu não tive uma alteração de voz com ela. Eu não tive uma discussão com ela. Nada, zero. Então, seguinte, temos que levar o caso para a juíza vai tentar pedir para ela marcar uma audiência de justificação para ver se é necessária essa medida mesmo, né? Pegamos uma juíza muito esclarecida nesse caso e isso ajudou muito. Ela falou, doutor, seguinte, traz o cara para a audiência. Eu falei, bom, tudo bem, excelência, mas e aí, ele comparecendo espontaneamente, tem como revogar aí? Faz uma demonstração verbal séria para ele na audiência e tal, e tal. Não, traz para a audiência, eu estou considerando realmente ele vir, né, revogar esse decreto aí de prisão preventiva e vamos ver na audiência. Então tá. Foi para a audiência. E, cara, eu nem precisei fazer muita coisa nesse caso. Nem precisei. Assim, a juíza agiu muito bem. Daí a importância de ter bom profissional nessa área. Assim, a minha atitude, vamos dizer, mais valiosa foi de ter conseguido convencer a juíza de fazer a audiência. Mas na audiência, ela já agiu de uma maneira muito, muito boa. A menina tinha 16 anos de idade e a juíza começou a perguntar para ela, falou, o que aconteceu com você? Ela falou, olha, eu estou muito triste porque eu não queria ter perdido minha virgindade e eu perdi porque ele não me respeitou. Quer dizer, acusação de estupro. Como assim e tal? Não, você vai ter que ser um pouco mais clara, você vai ter que me contar o que aconteceu. Ah, então, pois é, eu estava na casa dele, a gente estava ficando, ele estava me beijando, e ele começou a tirar minha roupa, eu falei que eu não queria, e ele tinha costume de fazer isso. Eu mandava ele parar, ele ficava passando a mão em mim, ele não me respeitava, continuava. Aí ele falou, mas você continua namorando com ele, né? Sim, eu sempre pedia, ele nunca parava. Sempre pedia, eu nunca parava, eu ia embora para minha casa, no dia seguinte eu voltava. Tudo bem, vamos lá. Como é que foi no dia do episódio? Não, no dia do episódio, eu falei para ele parar, ele não quis, ele continuou tirando minha roupa. Eu falei com ele que eu não queria, ele falou que ele precisava transar, porque ele não queria viver desse jeito, ele não queria casar virgem, que não tinha razão para não confiar nele, que a gente se amava e tal, e ele forçou a barra e praticou, ele fez. Aí ele falou, peraí, fez o quê? Isso, pessoal, é muito importante a gente falar. Essa pergunta dela parece cruel. Fez o quê? O que essa juíza quer que a menina conte? Quer que essa menina fale em detalhes? Exato. Que a menina fale em detalhes. Porque o tipo penal, pessoal, ele tem elementos. Existem elementos do tipo penal. Se essa juíza não faz essa pergunta, ela não pode se contentar com ele fez. Ele fez o quê? Como assim? O tipo penal é o seguinte: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal, praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Eu tenho que definir o quê? Qual foi a violência que foi praticada? Qual foi a grave ameaça proferida? Teve conjunção carnal? Ato libidinoso? Qual foi? Cara, isso tem que existir. Isso tem que existir. Tem que vir à tona. É o momento para esclarecer isso, né? É o momento, né? É o momento, não é uma conversa de boteco, não é uma audiência. Tem que se esclarecer de alguma maneira. E é óbvio, Rodrigo, que a gente tem que ter uma preocupação com a vítima, porque ela pode sofrer uma vitimização secundária, ela pode ter a revitimização numa situação como essa. Então, tem que ter muito tato na condução disso aí. Mas que tem que ser feito, tem. É por isso que, assim, é nocivo para a saúde mental da vítima. Você figurar como vítima num crime de estupro vai ser sempre nocivo para a saúde mental dela. Por quê? Porque ela vai repassar todo aquele trauma. Vai falar, olha, o cara introduziu pênis no meu ânus. Você entende? Cara, é horroroso ela ter que falar isso aí na frente de um monte de gente. Cara, tem que haver uma demonstração de como os elementos do crime se configuraram naquele caso específico. É muito perigoso. Porque não tem jeito, né, pessoa? Não tem jeito, né? Como é que você vai condenar alguém ou até mesmo absolver alguém se você não sabe o que aconteceu? Assim, eu imagino que deve ser altamente punitivo, penoso para a vítima, né? Submeter a situação, mas não tem jeito, é o momento. É o momento. É muito constrangedor. E o advogado não pode tirar isso por menos. Então, se ele vai fazer algum tipo de pergunta assim para a pessoa, cara, isso tem que ser feito com cuidado, uma cautela, um respeito assim absurdo. Não pode haver arrogância, não pode haver imposição, não pode haver elevação do tom da voz. Sabe assim, se você vai fazer uma pergunta como essa, seria o seguinte:
olha, com todo respeito, o máximo respeito, tá? Mas, assim, a gente está tratando aqui de um crime hediondo que pode lançar essa pessoa à cadeia de 6 a 10 anos, sabe? Num crime hediondo. Então, a vida dele acaba. Essa acusação já é destrutiva para a vida dele acaba com isso aqui. Se ele vai para o presídio, ele vai ser violentado no presídio. Então, eu tenho que esclarecer. Você me desculpa ter que perguntar isso para você, mas eu vou precisar que você seja mais clara. Você está dizendo que ele fez o quê? Vai ter que dizer. Você entende? Só ele fez, eu não queria, ele fez, não dá. E nesse caso que eu estou dizendo, a juíza fez essas perguntas, né? Não, querido, ele fez o quê com você? Você tem que me dizer. Ah, não, aí ele pegou e enfiou o pênis. Ah, tá, então agora você está dizendo que teve a penetração vaginal e tal, né? Perdeu a virgindade e tudo. Mas ele te segurou com força? Não, não, não. Eu falei que eu não queria, ele fez mesmo assim. Mas não te segurou com força, né? Não. E ele te ameaçou? Né? Não, ele não ameaçou, ele só falou que ele precisava muito fazer, que ele não sabia se ele queria viver sem fazer sexo e casar virgem. Não é o que ele queria fazer com a vida dele. Ele falou que a gente precisava fazer, porque a gente tinha confiança e tal. E coisa. Então, ele não te disse que ia te bater, te matar, te prender, te queimar por aí, nada disso, né? Não. Então, tá bom. Como que é sensível lidar com essa diferença entre constranger e convencer, né, em relação a atos sexuais da pessoa? Muito. Até porque essa coisa, assim, tem que tomar um cuidado dessas armadilhas. Existe a violência psicológica. O garoto que fala com a menina que se ela não transar com ele, ele vai terminar, isso é violência psicológica. Cuidado com isso. Assim você está, infantilizando e tirando a autonomia da menina. Não é assim, não. Afinal de contas, cara, ela tem uma capacidade. Se ela é uma pessoa maior de 14 anos, né? Porque se ela for menor, ela lascou. O consentimento dela é inválido e pronto, acabou. Mas se ela é uma pessoa maior de 14 anos, cara, ela não é vulnerável. A palavra dela tem que ter o peso. Não só para condenar o cara, mas também para explicar, né? Assim, você não está dizendo que ela é uma pessoa consciente a ponto de fazer essa acusação? Então, cara, se ela quis fazer sexo com ele porque ela não quis perder o namoro ou o relacionamento, é uma decisão que ela tomou, né? Mas, enfim, continuou lá a situação e a juíza perguntou e falou, depois, o que aconteceu? Depois do episódio lá. A gente assistiu o filme na Netflix. Mas peraí, você foi estuprado e você ficou vendo filme com ele? Como é que é? Ele fez pipoca, a gente viu o filme. Tá, então depois você terminou com ele, nunca mais voltou lá, né? Não, a gente continuou namorando por 2 meses. 2 meses? Mas você nunca mais fez sexo com ele, né? Não, era toda vez. Eu ia na casa dele e ele forçava toda vez. Não respeitava. Você ia na casa do cara que não te respeita, toda vez, ficar com o cara e o cara... Porque para ele não te respeitar, como é que é isso? Olha, eu já estou entendendo o que está acontecendo aqui. Né? Eu acho que talvez você não estivesse, de fato, preparada para a prática do ato sexual, né? E acho que... Aí falou com ele, eu acho que você agiu errado. Ela é mais nova que você não podia ter feito isso, você não podia ter exercido essa pressão na menina, entendeu? Se ela não queria, você não devia ter feito. Né? Isso não é estupro, mas isso não deixa de ser imoral. Isso não deixa de ser errado o que você fez com ela. Arruma uma menina da sua idade, arruma uma menina que queira a mesma coisa que você. Arruma uma menina que queira fazer sexo. E não uma menina que queria se preservar. Se depois, quando ela for mais madura, ela vai casar virgem ou não, é outra discussão. Mas não, você não devia ter feito isso que você fez. Você nunca mais chega perto de uma menina menor de idade, não. Tá? E deu um esporro nele, falou e tal. Crime não tem. Crime não tem. E aí, quando ela fez algumas perguntas para a menina, ela percebeu que a menina olhava para o pai, para a mãe. E falou, olha só, não era para o seu pai, para sua mãe, não. Porque a grande questão é que acho que talvez alguém colocou na sua cabeça que você foi estuprada. Eu acho que você tomou uma decisão, você se arrependeu e colocaram na sua cabeça que você foi estuprada. Tá? Olha, perante o direito, perante a lei, com base no que aconteceu, você não foi estuprada. Se as coisas foram diferentes, aí eu já não posso dizer. Mas com base no que aconteceu, que você está narrando, foi apurado, você não foi estuprada. E se os seus pais colocaram na sua cabeça, isso é de uma irresponsabilidade tremenda, porque isso quase arruinou a vida desse rapaz. Então, ela deu esporro no rapaz, ela deu esporro nos pais e caçou a medida protetiva lá. E esse cara... E arruina até mesmo, pessoa, assim, o sentimento que eu tenho diante desse relato, assim, é que talvez mesmo essa menina, né, 16 anos, muito jovem, fez sexo com o cara, às vezes não estava preparada para isso, pode ser que tenha relatado para os pais, contado, e foi realmente colocado. Os pais podem ter realmente
ficado muito chateados pela situação, sendo muito prejudicial para ela também, o eventual terror psicológico. Os pais falam, olha, você foi estuprada, você foi estuprada. Acaba que ela até acredita naquilo, né? Caramba, eu fui estuprada. Eu fui estuprada, isso é prejudicial psicologicamente para a menina, né, no caso desse. Mas é por isso, pessoal, já caminhando aqui para a nossa conclusão, que a gente tem que falar desses temas, primeiro na nossa própria classe, porque o preconceito está até dentro da advocacia. A gente tem que ter eventos como esse, falar para a própria classe, né? E nas suas falas, quando vocês forem participar de outros eventos, quando vocês forem fazer as defesas de vocês, né, sejam técnicos e enfrentem essas questões, porque é só assim que a gente vai tirar um pouco da névoa que existe nesse assunto. É como o Rodrigo está dizendo. Às vezes, o próprio pai ele tem essa coisa já incutida na mente dele, que se a filha dele falou não uma vez, já é estupro. Não importa se o cara venceu pelo cansaço e foi insistindo e a menina acabou cedendo. Você entende? Se ela falou não uma vez, o cara tem que botuar o paletó e sair fora e tchau e benção. O mundo real não é bem assim. O mundo real não é bem assim. Ficar assim, a menina fala, não, para, tira a mão de mim, e o cara forçar é diferente. Aí o cara fala, não, eu não quero, eu não estou preparado, e o cara dá beijinho e tenta convencer e tal, e chega um determinado momento que ela está dando beijo nele também, passando a mão nele também. Cara, é uma invasão muito grande você entrar nessa relação aí para demonizar alguns dos dois lados. E esse pai, às vezes, ele quer a imagem de pureza da filha dele, era uma família muito religiosa, o pai e a mãe pertencentes à cúpula da igreja lá, né? Os membros da igreja, a família enxergava a filha como vítima mesmo. Daí a responsabilidade que a gente tem que ter ao tratar dessas questões publicamente. Até para explicar para as pessoas o seguinte, olha só, estupro não é essa brincadeira que inventaram aí não, tá? E tudo que acontece, cultura do estupro. Cuidado com esses discursos, né? O machismo, pessoal, existe e ele tem que ser combatido. As pessoas acham que não existe machismo e acham que não existe racismo no Brasil. É um engano, assim, tremendo. Existe e é forte, é arraigado. Agora, vamos saber enfrentar os inimigos? Vamos saber enfrentar os inimigos? Né? Não existe uma cultura do estupro no Brasil, tá? Existe cultura do racismo. Mas a cultura do estupro não tem. Não tem. Tem cultura do anti-estupro no Brasil. O que acontece com o estuprador no Brasil? O cara sofre todo tipo de preconceito, né? Só por ser acusado. Quando a população pega o cara, eles lincham o cara, produzem até linchamento sexual com ele também. Quando ele vai para o presídio, o cara é torturado, ou os outros presos pegam o cara, praticam todo tipo de crueldade. Então, não tem a cultura do estupro, tem a cultura do machismo. Vamos tentar separar um pouco as coisas, porque esse esclarecimento ele é importante para a sociedade. A Antônia tem uma pergunta aqui, por nossa participação feminina extremamente valiosa. Vamos prestigiar a pergunta, a consideração dela aqui. Vou ler para nós aqui, professor. Vai lá. Pode falar, por favor. Vamos lá, então. A Antônia Valquíria, ela colabora assim. Em determinado caso de acusação de estupro envolvendo adolescente, este foi ouvido assistido por psicólogo. A defesa, à época, não explorou o consentimento. Hoje, a vítima já atingiu a maioridade e, estando o processo ainda em fase de instrução, estou buscando ouvi-lo novamente, mas o juiz está se mostrando irredutível. Infelizmente, nem todos têm o mesmo entendimento comprometido com a busca da verdade real. Certo. Olha, vamos trabalhar com os instrumentos que você pode ter, Antônio, que são o seguinte. Primeiro, um pedido para esse juiz mais detalhado, que talvez você já até tenha feito, uma tentativa de depoimento sem dano. Que essa mulher, que esse adolescente seja ouvido por um grupo de pessoas mais qualificadas, um psicólogo, assistente social, e que você possa fazer perguntas, ainda que seja assim, perguntas indiretas a ele. Você faz a pergunta para a assistente social ou para a psicóloga, e essa psicóloga reproduz a pergunta para ele, para não ter nem essa interferência, essa interlocução direta. Né? Isso pode fazer com que o juiz fique mais simpático ao seu pedido de reinquirição. É criar uma proteção, para tentar evitar essa revitimização aí. Essa é uma abordagem. Agora, se isso não for deferido, aí agora as suas armas já vão ser outras. Você já vai ter que tentar alegar aí, depois em sede de apelação, né, um cerceamento de defesa. Um cerceamento de defesa. Até um habeas corpus depois, acusando aí, inquinando o processo, né, de um cerceamento de defesa. Porque essa é uma questão muito importante que não está sendo devidamente elucidada. O juiz, quando ele indefere provas
que são cabais, assim, que podem resultar na absolvição, é um caso claro de cerceamento de defesa para você tentar trabalhar nos tribunais aí. É isso, pessoal? Bom, eu acho que não, pelo que me parece, não tem mais. O professor já sanou todas as perguntas do chat, né? Então, tendo em vista que extrapolamos o nosso horário, o professor também tem que seguir com as atividades dele. Eu, quero encerrar agradecendo, professor, mais uma vez, imensamente pela presença. É uma contribuição muito valiosa, né? Essa parceria entre a Comissão da Advocacia Criminal com a Jovem Advocacia. Apesar de ser membro da Advocacia Criminal, eu me sinto muito pertencente também, muito representado pela Comissão da Jovem Advocacia, né? Por ser um advogado jovem, início de carreira. Eu ia dizer a mesma coisa, então, mas assim, eu não posso mais. Você também, professor. Então, assim, é muito importante um tema desse, né? Você vê como gera discussões, tantas perguntas, tantos questionamentos, relatos, é inevitável. Um tema muito sensível, mas de extrema importância. E o professor Israel é a pessoa para a gente ter aqui para debater isso, bater esse papo com a gente. Então, professor, mais uma vez, muito agradecido. Para mim é sempre um prazer aprender com você. Espero que eu siga aprendendo aí em várias outras oportunidades. Sabe que estamos juntos aí na caminhada. Agora já não então, é mais assim, Rodrigo. Agora a gente troca conhecimento, meu amigo. É isso. Não é mais aprendendo. É uma honra muito grande, poder ter essa relação aí, essa parceria. Então, assim, agradeço imensamente. Doutor Felipe, por favor, faça uso da palavra aí para encerrar também. Queria agradecer a presença de todos. Como o colega disse, um tema de extrema valia, que gera muito debate. Queria agradecer o nosso palestrante hoje. Queria recomendar, aproveitar aí novamente, relembrar o pessoal, no início aí da nossa palestra, eu coloquei o link do livro que o professor ele mostrou para a gente aí no começo, o livro atualizado. Já vou providenciar a minha atualização aqui também. Agradecer a disponibilidade, reiterar que nós da Comissão da Jovem Advocacia ficamos muito felizes da disponibilidade do palestrante, dessa parceria com as outras comissões. São sempre temas que colaboram muito. A gente sabe que a faculdade de Direito, né, muitas das vezes nós, profissionais, a gente sai das faculdades de Direito muito mais preparado na teoria do que na prática, e esse tipo de evento acho que colabora muito para poder tirar essas dúvidas práticas que os jovens advogados têm, que acabam complicando muito esse nosso início de carreira, mas ainda bem que a gente tem pessoas tão capacitadas, profissionais tão preparados para estar colaborando com a gente. Contem sempre com a Comissão da Jovem Advocacia, e novamente, meu muito obrigado. Isso que você falou, doutor Felipe, só para encerrar, é muito interessante, porque realmente na faculdade a gente tem, o professor Israel dá essa matéria, né, de crimes sexuais na faculdade, mas é diferente quando a gente pratica, né, professor? Quando a gente debate o assunto sobre um campo, uma ótica prática, né? A gente vê as coisas acontecendo na prática, acompanha o processo, então a discussão ela se torna muito mais abrangente, especialmente interessante. Então, assim, foi uma aula de suma importância mesmo para todo mundo. Agradeço imensamente, professor, imensamente. Bom, pessoal, eu que agradeço. Eu fico muito feliz aí com tantos elogios. Muito obrigado pelos comentários no chat aqui. Obrigado por vocês terem assim, a gentileza de se dispor a fazer até os comentários aqui. Esse é o principal combustível de qualquer professor, né? Saber que você está contribuindo de alguma forma para o crescimento, para a evolução, né? De alguém que tem interesse na área que você estuda. Então, muito obrigado mesmo pelos comentários, pelos elogios, e é um prazer, né? Assim, a gente está à disposição para esses e outros temas em outros momentos também, tá? Para mim foi muito enriquecedor também. Perguntas muito inteligentes e interessantes. Um prazer rever o Rodrigo, um prazer conhecer o Felipe. E estamos às ordens aí, tá? Pode procurar a gente para aquilo que for, a gente vai atender. Show de bola. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, doutor Felipe, todo mundo que compareceu aí e contribuiu para o nosso debate. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Até a próxima.